Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias e hoje, pós-jogo de Cuiabá e São Paulo que jogaram hoje mesmo na Arena Pantanal e derrota do nosso Tricolor 2-1, e a gente vai falar um pouquinho desse jogo depois da vinheta. Fala Tricolor, estamos aqui para mais um pós-jogo. Infelizmente hoje um pós-jogo de derrota tricolor. Faz tempo que a gente não fazia uma derrota do São Paulo. Acho que a última foi contra o Cruzeiro, se não me engano. Mas São Paulo também jogou uma péssima partida lá em Cuiabá. A gente já vai falar um pouquinho desse jogo. Mas antes de mais nada, para você que está chegando aqui no canal, eu peço por favor que você se inscreva no canal. Clique no sininho para que você seja notificado a cada novo conteúdo. E também deixe aquele like bacana para que cada vez mais o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Também não deixem de nos seguir nas principais redes sociais. @tricolor_fest. @tricolor_fest. Lembrando que o underline é o risquinho lá embaixo. E o FAT se escreve FAT. F-A-T. Beleza, torcedor tricolor? Bom, jogo difícil de assistir, né? Sem muitas oportunidades. São Paulo não jogou bem. Dorival mesclou um pouco o time. Tem o absurdo do nosso querido Rafinha, que deixou o São Paulo hoje para ir receber uma homenagem na Alemanha, do Bayern de Munique, sabendo que tem jogo decisivo terça-feira. E São Paulo saiu derrotado da Arena Pantanal, merecidamente inclusive, né? Apesar de ter tido mais posse de bola, ter tido algumas oportunidades, o Cuiabá teve ali um volume de jogo mais perigoso do que o São Paulo. Os números não vão mostrar muito isso, mas a gente vai analisar cada um deles. Vamos começar aí tradicionalmente com os melhores momentos e os gols da partida. Bom, aí na tela para você, torcedor tricolor, os melhores momentos da derrota tricolor, 2-1 para o Cuiabá. Jogo que começou aí com a chegada do Cuiabá, um primeiro chute aí de longa distância, passou longe aí, sem perigo, a 1 minuto de jogo. Bola cruzada na área, o Daverson erra, o Rato corta a bola ali, chute de fora da área cortado pelo Diego Costa. Ainda vai ter a sobra do Riquelme, que bate ali rasteiro para boa defesa do Rafael. Aí o São Paulo, primeira jogada, né? O Marcos Paulo aí faz a jogada, toca para trás, o chute do Caio aí, chute perigoso, passando a bola riscando de longe, não, Ranieri, desculpa. Riscou de longe ali, também sem perigo nenhum. Aí a chegada, o Pablo Maia arriscou de longe, também sem perigo. Jogo que não tinha nenhum tipo de ânimo até então, né? O chute também despretensioso ali, para fácil defesa do Rafael. Talvez a única jogada lúcida do São Paulo, toque do Marcos Paulo, cruzamento do Rato. E o Caleri achou 35 minutos ali, São Paulo não tinha chegado. Aí aos 39 vai ter mais uma jogada, cruzamento ali do Caio, o Caleri consegue cabecear. O Walter bem colocado faz a defesa também. Bom, aí já no segundo tempo, aos 8 minutos, bola chega na área. Aí desculpa, né? Eu posso estar totalmente enganado aqui. Quem tiver contrário, coloca sua opinião. Mas pra mim nada a marcar aí. Caio tira o corpo. O VAR acaba chamando. E aí o Deivinho, né? Besta como sempre. Fez uma puta graça lá e perdeu o pênalti. Acabou tirando do Rafael. Rafael não saiu nem na foto. A bola bateu na trave. O primeiro pênalti aí pro Cuiabá. Aí na sequência vem uma bola batida de fora da área. Rafael faz uma boa defesa. E aí o Diego Costa, inocente na partida. O Diego Costa fez uma partida horrorosa, inclusive. Acaba colocando o pé. Não vi no primeiro lance. O VAR vai chamar depois. E aí o pênalti acho que é bem claro, né? Ele acaba deslocando o pé do jogador do Cuiabá. Pênalti aí dado com o auxílio do VAR. Aí o Cleison vai se desgraçar. O Cleison também tem uma sorte contra o São Paulo. Faz o gol e abre o placar lá na Arena Pantanal. Aí a boa jogada, né? Falta do Pablo Maia bem batida ali, jogada ensaiada. Bola raspou a trave, inclusive. Boa jogada do São Paulo. Aí, um lance de extrema inocência, né? E o Pita faz ali, o Isidro Pita faz o segundo gol do Cuiabá, deixando a partida bem complicada, né? São Paulo ainda vai ter algumas tentativas aí, ó, a bola do Erisson, belo chute do Michel Araújo, para boa defesa do Walter, bem colocado. E aí, antes do gol ainda, ó, a bola que bate no travessão do Caio, ele podia ter tocado pro Luciano, ele acabou cabeceando, mas enfim. O Cuiabá ainda vai chegar mais uma vez aí, né? Cruzamento na área ali, que o Pita desvia, a bola vai para fora. E aí, oportunidades, né? Bom, torcedor tricolor, vocês viram aí os melhores momentos e os gols da partida, né?
De novo, o São Paulo não jogou bem hoje, apesar de ainda ter colocado duas bolas na trave, aquela bola do Caio e a bola do Pablo Maia, que ralou ali a trave do Walter, bola bem batida. Aquela boa finalização do Caleri no primeiro tempo, né? Duas, na verdade, aquela que ele virou de voleio, uma bola ali bem difícil e não aquela cabeçada no meio do gol que o Walter estava bem colocado. O Cuiabá teve aí o VAR, né? O VAR também, que brincadeira, hein? Queria ver se essa falta do Caio Paulista fosse no meio de campo, se o juiz tinha marcado ela, né? Ele não deu nenhum dos pênaltis, inclusive, teve que ser auxiliado pelo VAR. E o VAR foi buscar lá. O do Caio Paulista, de novo, para mim, não foi nada. O pênalti do Diego Costa, acho que foi, né? Bem dado ali. Então, como não entrou o do Daverson, idiota, como sempre, né? Fez aquela palhaçada no pênalti. Não sei se vocês viram, aí no melhores momentos não mostrou. Mas antes ele bater o pênalti, ele saiu correndo como se fosse bater sem o juiz ter autorizado. Então, é um imbecil, né? O Daverson é um imbecil, essa é a verdade. Vamos ver as estatísticas aí do jogo de hoje para a gente analisar os números e já na sequência as notas do FET aí para a gente ver o desempenho individual de cada um dos jogadores. Aí na tela para você, torcedor tricolor, Cuiabá 2, São Paulo 1 pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vejam que a posse de bola foi bem desproporcional, né? O Cuiabá teve 29% contra 71% do São Paulo. O Cuiabá finalizou 13 vezes a gol, o São Paulo 12, sendo que o Cuiabá acertou 6 bolas no gol, o São Paulo apenas 3. Número de passes, né? O número de passes aí, isso é bem chamativo, né? O Cuiabá trocou apenas 213 passes, sendo apenas 158 passes corretos, uma efetividade de 74%. Já o São Paulo, 553 passes, com 590 passes corretos, com uma efetividade de 89%. Números parecidos com o time de Rogério Ceni. Tocava a bola e perdia o jogo, né? Então o time teve muito dessa característica hoje de novo. Eu já vou falar nas notas do FET, a gente fala qual que foi a minha percepção, porque o São Paulo voltou a apresentar esse tipo de futebol. Escanteios aí, 2 escanteios para o Cuiabá, 4 para o São Paulo, 2 impedimentos para o Cuiabá, nenhum para o São Paulo. O Cuiabá cometeu 9 faltas, do São Paulo 17, o que acabou o São Paulo tomando 5 cartões amarelos. E nós vamos falar já que esses cartões amarelos aí vão fazer falta e bastante. O Cuiabá tomou apenas 2 cartões, torcedor tricolor. Então, os números aí que você vê, os números parece que o São Paulo até jogou uma partida boa, o que não é verdade. São Paulo não jogou bem, Cuiabá teve ali as melhores chances, né? Muito ajudado ali pelo VAR também no primeiro pênalti, né? Que não saiu o gol. O segundo pênalti é verdade, foi pênalti inocente do Diego Costa, que também foi inocente no lateral marcando o Pita. O Pita tocou a bola e teve a devolução e o Diego Costa estava olhando para o vento, não sei o que ele estava fazendo, né? Acabou aí tomando o segundo gol, e aí fica difícil, né? O São Paulo não estava bem na partida, o Dorival fez as mexidas, para mim, demoradas, por isso que ele vai ficar com uma nota ruim também, e o São Paulo acabou saindo derrotado. Vamos lá para as notas do FET, porque lá a gente consegue falar um pouquinho melhor aí qual foi a minha percepção no desempenho individual de cada um dos jogadores. Bom, aí na tela para você, torcedor tricolor, as notas do FET para Cuiabá 2, São Paulo 1, gols aí do Cleison aos 22 do segundo tempo, Pita aos 46 e o Natan aos 53 minutos do segundo tempo. Bom, vamos falar individualmente de cada um dos jogadores, né? Vamos começar pelo Rafael. Rafael teve algumas defesas ali, muito lances de fora da área. Para mim não falhou em nenhuma das bolas, inclusive no lance do pênalti ele acaba espalmando para o meio da área. Diego Costa, desatento, fez um pênalti bobo, já que ele já tinha fechado ali a chegada do Jonathan Cafu, se não me engano. Então o Rafael fez uma partida ali ok, dentro do nível, né, de exigência que a partida teve. O Cuiabá, é fato, não chegou muitas vezes com chances claras de gol, mas proporcionou um volume de jogo melhor que o do São Paulo, né? E às vezes que o Rafael foi exigido, principalmente de fora da área, estava bem colocado, fez as defesas, não tem culpa nenhuma aí do resultado. O Natan, torcedor tricolor, Igor e meu pai devem estar extremamente felizes. Eu dei a estrelinha do FET hoje pro Natan, até pela semana que o Natan teve, né? Natan que perdeu a mamãe dele aí na semana passada. Situação difícil, né? E
Ele não vinha fazendo uma boa partida, eu vou confessar aqui, eu já tava xingando ele bastante também, dentro das limitações que o Natan tem, mas ele fez o gol, né? No final do jogo ali, acabou coroando essa semana difícil para o jogador de São Paulo. Então fica aqui nossa solidariedade também. E fica a estrelinha do Fest pro Natan, que fez o gol, que não adiantou muito, né? 53 já do segundo tempo, mas estava lá presente no meio da área, foi oportunista e fez o único gol tricolor lá na Arena Pantanal. A Arboleda também fez uma partida ok, acho que as bolas do Davidson não fez muita coisa, né? O ataque do Cuiabá não é nada demais também, que é o Cleison, o Jonathan Cafu e o Davidson. O Arboleda fez uma partida razoável ali, não comprometeu, acho que também aí fica com nota 5. O Diego Costa, sim, Diego Costa fez uma partida horrorosa hoje, né? Pênalti bobo, bem bobo, inclusive. E não tem como discutir o pênalti, porque ele acaba calçando o jogador do Cuiabá na hora da finalização e o Rafael já estava na cara dele ali, então não ia acontecer nada, né? Bola bem besta. E o gol do Pita foi coisa de outro mundo, né? Um jogo de solteiro contra casado tem mais pegada do que o Diego Costa teve naquele lance. Jogada ridícula ali, o Pita tocou, recebeu de volta, o Diego Costa não conseguiu acompanhar. O que preocupa a gente pro jogo, principalmente contra o Corinthians, né? Precisamos entender aí o que o Dorival vai fazer. O Diego Costa não fez uma boa partida de novo. Fato que a gente precisa ressaltar que ele fez 3 grandes partidas, né? Contra o Palmeiras. Na verdade, o Palmeiras ele fez metade na partida, né? Mas a partida do Allianz e a partida do Morumbi contra o Santos, ele fez uma partida muito regular. Inclusive aquela partida contra o Bragantino, que o São Paulo jogou com o time reserva. Ele era um dos poucos ali que estava tendo uma sequência no time titular. Também fez uma grande partida. Inclusive eu dei a estrelinha do Fest para ele naquela partida. Mas hoje, péssimo para mim. O resultado passa por ele e passa pelo nosso glorioso Luan, né? Luan que fez aquela puta zona para renovar o contrato no final do ano passado, chegou a querer falar que ia pular o muro, pelo menos foi o que você especulou na imprensa, ele também não veio aqui desmentir ninguém, então para mim essa notícia continua. Inclusive o técnico do outro lado do muro deu um esculacho nele, falou que aqui ninguém vai pular o muro, né? E depois disso não jogou mais nada, né? Uma mala gigantesca, quer ficar mostrando a porra da coxa, joga com aquela porra daquele shorts arriado lá, não serve pra nada, irmão. E não tá jogando nada. Tá visivelmente acima do peso novamente. Não dá dinâmica de jogo. Tem uma bola no final do primeiro tempo que ele divide com o Walter. Dá pra ver ali que o jogador tá extremamente fora de ritmo, né? Não tem condições de estar jogando hoje. Precisa se preparar fisicamente para voltar. Não tinha condições de jogar hoje. Não entendi o Dorival entrar com ele, né? O Alisson, que é um jogador extremamente aí voluntarioso e ele tem um bom preparo físico, a gente sabe da questão técnica dele, poderia ter jogado hoje tranquilamente, né? Entrou com o Luan e o Luan acabou com o meio de campo de São Paulo, sobrecarregou o Pablo Maia. O Pablo Maia também não fez uma partida excepcional, mas dentro dos padrões do que o São Paulo apresentou, foi um dos poucos caras lúcidos ali no time, né? Ele que fez ali, teve uma boa finalização naquela falta, tentou alguns chutes de fora da área, era o único jogador do meio de campo ali um pouco mais consciente e que demonstrou um pouco de lucidez dentro desse meio de campo. O outro jogador bem lúcido, né, foi o Caio, né, apesar do pênalti, que para mim não foi pênalti, assim, eu acho que ele tira o corpo, ele tira o pé, inclusive o Sobral ali malandramente cai. E não sei o que o VAR viu. O juiz era um banana, né? Não vamos falar dele porque ele acabou expulsando o Dorival também. Não entendi porquê. Enfim. Mas o Caio fez a jogada, inclusive, do gol, né? Bola que ele faz a jogada individual praticamente, driblando 4 ou 5 jogadores do Cuiabá. Rola para trás. O Erisson, que horrível, né? Chutou torto. Ele errou o chute, mas acabou achando o Natan e o Natan fez o gol. Então o Caio fica também com nota 6. Esse trio que jogou atrás do Caleri, difícil, hein? Bem difícil também. Nestor naquela mesma amorosidade de sempre, sem dinâmica nenhuma de jogo, nada a acrescentar. Ficou muito tempo no campo ainda, não sei porque que o Dorival demorou tanto para tirar o Nestor. Para mim,
péssimo também, nota 4. O Rato, com todas as limitações do Rato, o Rato ainda virou algumas bolas, fez aquela jogada do lance para o Caleri finalizar, que foi uma bela jogada, inclusive, que foi a única jogada também do Marcos Paulo. Marcos Paulo, para mim, o pior jogador em campo, né? Pior que o Luan, inclusive. Não conseguiu jogar nada. É outro também que fez aquele começo com o Dorival, né? Que deu uma esperança pra gente e não jogou mais bola. Impressionante. Vindo do banco ou começando os jogos, não tem feito nada. Atrapalha aí bastante o time, mas teve essa jogada aí que ele acabou achando o Rato fez o cruzamento, e o Caleri fez a finalização, talvez o lance de mais perigo do São Paulo no primeiro tempo, né? O Caleri fez uma partida digna, né? Como o Caleri sempre dá a honra de vestir a camisa do São Paulo, porque ele muda aí bastante o patamar do time. As bolas que ele recebeu, ele finalizou, né? Brigou com a zaga do Cuiabá, mas foi substituído, acho que pensando no jogo de terça-feira, o Dorival acabou tirando ele ali logo depois do gol que o Cleison fez de pênalti. E São Paulo perdeu muito, né? Perde muito quando o Caleri sai. Quem veio do banco aí, acho que de novo o Michel Araújo entrou bem, né? Fez ali uma jogada que obrigou o Walter a fazer uma defesa no final do jogo. Achou ali, junto com o Caio Paulista, tem feito, e para mim, o Michel Araújo, inclusive, tem que ser o titular aí desse lado esquerdo do São Paulo contra o Corinthians. Espero que o Dorival tenha poupado ele aí e que ele seja o jogador, né, que vá para o jogo na terça-feira. O Juan entrou ali, roubou uma bola e tal. O Juan também tem entrado bem nos jogos, né, mas teve pouco tempo hoje, jogou apenas 20 minutos. Mas fica aí com nota 5. Luciano, de novo, imbecil, né, como sempre. Tomou um cartão amarelo no banco, que o tira do jogo contra o Bahia. Ele tá fora, o Caleri tá fora, né? São dois jogadores aí que já não pegam o Bahia porque estavam na lista de pendurados por cartão amarelo. Então, o Luciano, além de não ter feito nada no jogo também, ainda foi imbecil de ter tomado um cartão no banco. Então, fica com nota 4. O Alisson entrou pouco também, né? Ele entrou junto com o Michel Araújo ali, faltando pouco tempo. Não teve muita atuação também, vai ficar sem nota aí. O Erisson também, bem estabanado, né? Acabou tropeçando em uma série de bolas ali. E você pode olhar aqui no próprio gol do Natan. Ele erra o chute, né? Mas acaba ali encontrando o Natan e o São Paulo acaba fazendo o gol, né, de honra lá na Arena Pantanal. O Dorival Júnior que acabou expulso, eu não entendi muito bem. Vamos ver se na coletiva dele agora a gente consegue entender o que aconteceu. Foi logo ali depois do pênalti, do segundo pênalti, ele acabou sendo expulso. Mas o Dorival também armou. Eu achei que o time ficou bem ruim hoje. Ele tinha opções no banco aí para tentar entrar com um time melhor. E dado que se fosse para entrar para descansar, interessa com o time inteiro reserva, que aí descansava todo mundo. E aí se poupava o jogo para terça-feira, eu entenderia. Agora entrou e depois no meio do jogo acabou colocando todo mundo que deve jogar na terça-feira. Não entendi muito bem qual foi a opção do Dorival, né? Hoje ele realmente não armou o time bem. O Cuiabá, inclusive, acho que mereceu a vitória, dado o contexto do jogo do São Paulo. O São Paulo não jogou bem, perto do que o São Paulo vem jogando. São Paulo não jogou bem, apesar de ter colocado duas bolas na trave, ter feito o gol no final, né? Teve aquele lance do Caleri. O Cuiabá não teve tantas oportunidades, mas foi efetivo. Teve 2 pênaltis, desperdiçou um pênalti e fez os gols com o Cleison e com o Pita e acabou saindo vitorioso da Arena Pantanal. Pontos que vão fazer bastante falta para o São Paulo. São Paulo que poderia acabar na vice-liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Deve sair, inclusive, do G4, dado todos os jogos que vão acontecer ainda na rodada. Beleza, torcedor tricolor? Vamos ver a entrevista coletiva aí do técnico Dorival Júnior. Eu dou porrada em vocês falam que eu dou porrada em vocês. Agora, quando eu sou educado, eu sou educado. Então, vocês não têm o que fazer, não têm o que perguntar, vocês perguntando essa porcaria que estamos falando aí. Bom, primeiro que a expulsão foi correta. Eu falei que a arbitragem estava vergonhosa e tirando toda a confiança dos jogadores dentro de campo. 2 pesos, 2 medidas. O resultado foi merecido por parte do Cuiabá, fizeram por merecer. A expulsão correta, o resultado se aproveitaram muito bem de dois momentos nossos.
O jogo até então estava equilibrado, as defesas prevalecendo sobre os ataques, não tínhamos um jogo tecnicamente falando muito bom, nem de um lado, tampouco do outro. E merecidamente eles encontraram, em 2 saídas de bola nossa, eles encontraram possibilidades do gol. Fizeram um ótimo resultado, nós estamos conscientes disso. E vamos trabalhar agora para que melhoremos em relação a essa partida e busquemos uma melhor condição no jogo seguinte. Olha, fora de casa na Copa do Brasil nós temos conseguido vitórias. Então isso daí não é um problema que nós temos que ficar debatendo a todo momento. Nós temos consciência que realmente não aconteceram no Campeonato Brasileiro, mas a equipe está preparada para jogar, para criar, para buscar, com a mesma intensidade de quando joga no Morumbi. Eu acredito que em algum momento nós buscaremos aí uma melhor condição, já que nós estamos fazendo por merecer, e naturalmente não tem acontecido os resultados que nós queremos. Incomoda sim bastante, mas não pode ser assim um ponto que nos desespere e nos tire daquela condição normal que nós estamos buscando. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Cuiabá mereceu o resultado, mereceu por aquilo que eles a maneira como se aproveitaram de 2 situações que nós praticamente proporcionamos. No mais, nós temos que buscarmos as correções, melhorarmos e sabemos que nós temos uma capacidade muito maior do que a que apresentamos no dia de hoje. Olha, da mesma forma, é uma sequência de trabalho natural e nós vamos buscar o melhor resultado, já que serão 2 jogos aí complicadíssimos, muito difíceis, com o Corinthians, sempre um clássico, além da importância que tem, o grau de dificuldade que apresenta, mas o São Paulo vai estar preparado para 2 grandes jogos, eu não tenho dúvidas disso, e vamos fazer de tudo para que possamos merecer aí a nossa classificação. Bom, torcedor tricolor, aí a entrevista coletiva do nosso técnico Dorival Júnior, acho que é um pouco do que a gente já tinha feito de leitura sobre a partida, acho que é partida para ser esquecida aí, né? Algumas peças que mudaram aí, Gabriel Neves fez bastante falta, Marcos Paulo não rendeu bem, Diego Costa mal, né? E o ponto do Rafinha aí, né? Ter sido liberado para viajar à Alemanha, isso é uma coisa que me incomoda e muito. O São Paulo está às vésperas de um jogo extremamente importante, não só por conta de um campeonato que o São Paulo não tem, mas também por ser um jogo contra um arquirrival aqui do estado de São Paulo, né? O São Paulo não pode perder essa classificação de jeito nenhum, porque isso pode abalar o restante da temporada. Então, para mim, não faz sentido nenhum a diretoria do São Paulo ter liberado o Rafinha. E o Rafinha também acho que deveria ter tido um pouco mais de consciência do momento que o São Paulo vive, né? E depois ele vai ter a vida inteira para ir na Alemanha receber esse tipo de homenagem. Então não faz sentido nenhum para mim ter liberado ele. Esse para mim é o principal ponto, né? Perder para o Cuiabá hoje é ruim. São Paulo que poderia de novo, né, acabar essa rodada como vice-líder do campeonato, dado que o Palmeiras o Flamengo tinha empatado com a América, né? São Paulo tinha condições aí de virar a 16ª rodada como vice-líder do Campeonato Brasileiro e pode acabar agora, deve acabar fora do G4. Nada muda, né, para o Campeonato Brasileiro. A gente tem, como na própria entrevista coletiva do Dorival, acho que o que incomoda é não ter vencido fora de casa ainda, né? Acho que esse é um ponto importante para um campeonato de pontos corridos, ter o equilíbrio entre você vencer em casa e pelo menos pontuar fora é extremamente importante. São Paulo não está tendo esse equilíbrio, por isso oscila de rodada a rodada. Joga em casa, sobe bastante, joga fora, perde, cai bastante. Então é importante que São Paulo consiga melhorar essa performance fora de casa. São Paulo que no Campeonato Brasileiro enfrenta o Bahia no próximo domingo às 11 horas da manhã. Você que quer ir ao Morumbi, já se prepara, porque os ingressos devem aí ser bem concorridos. Eu já comprei o meu, então já fica aí esperto para ver quando que vai abrir. Você que é sócio torcedor, já deve ter aberto aí para alguns planos. Para você que é do torcedor comum que não tem aí o sócio torcedor, fique esperto aí que já durante a semana já deve abrir aí. E como é o jogo das 11 horas da manhã, geralmente tem bom público. Então acho que o Morumbi vai estar, principalmente se tiver uma vitória aí contra o Corinthians na terça-feira,
deve estar lotado o Morumbi. Na sequência pega o Atlético Mineiro, também no Morumbi, e aí vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo para finalizar essa primeira fase do Campeonato Brasileiro. Seria muito importante virar esse turno ainda no G4, né? Para dar uma tranquilidade aí para o restante da temporada. O jogo mais importante, né? Então, só os recados aqui da semana. São Paulo enfrenta o Corinthians na próxima terça-feira, o próximo jogo do São Paulo, pelas semifinais da Copa do Brasil. O jogo do ano para o São Paulo. Acho que o São Paulo não tem que fazer o jogo da vida lá, porque o São Paulo joga fora de casa, na Neoquímica Arena. Depois decide no Morumbi no dia 16 de agosto. O jogo é terça-feira, às 9h30 da noite. Então, fica aí todo mundo ligado. Só deve passar na TV fechada, hein? Sport TV, Premiere e Prime Video. Então vai passar nesses 3 canais. Fica todo mundo ligado. A gente deve fazer o pré-jogo com antes. Estou vendo ainda com a galera aqui como é que a gente vai se organizar. Se a gente vai fazer na terça, se a gente vai fazer na segunda. E aí eu aviso vocês aí pelo Instagram e aqui pelo próprio canal. Beleza, torcedor tricolor? Acho que é isso, né? O resumo do jogo aí. O São Paulo não foi bem. Saímos derrotados aí de Cuiabá. Mandar um beijo aí pra Andressa, que fez o pré-jogo com a gente no dia de ontem. Foi bem legal aí. Parabéns pela vitória. O jogo não foi tão bom, né? Pelo menos aqui do lado do tricolor não foi uma das belezas. Mas, pô, foi muito legal fazer o programa aí. Então mandar um beijo pra ela aí. São Paulo então joga terça-feira. A gente se vê aí segunda ou terça no pré-jogo com o Ante. Domingo, Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Também vamos ter pré-jogo lá, já tá marcado. Essa semana a gente deve fazer uma live aí. Acho que a gente deve estrear um projeto aí que a gente tem com o canal parceiro nosso aqui, Irmandade Tricolor. Importante aí a gente deixar o recado aí. Segue a rapaziada lá, a Irmandade Tricolor aqui no YouTube. Eles fazem reacts, lives, tem uma série de programas lá que vocês podem conferir. E aí a gente deve fazer um projeto em conjunto aí no Instagram. Aí durante a semana eu vou conversar com o Igor aí, a gente vai se acertar para saber se a gente faz ou na quarta ou na sexta-feira. Vamos ver o que a gente se organiza aqui, mas a gente quer estrear aí para trazer torcedores ilustres aí do São Paulo Futebol Clube para que a gente consiga compartilhar. Acho que a gente deve fazer no Instagram para a gente também fomentar aí outras plataformas, tá bom? A gente se vê então durante a semana, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau!